Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Deus seja louvado em mais um dia, em mais um despertar rico, divino e poderoso, do qual o Senhor já nos confiou e nos presenteou com esse dia lindo e abençoado e divino e milagroso, do qual só o próprio Deus pode nos entregar. Mais um amanhecer, mais uma oportunidade, mais uma chance, mais um dia, mais um novo dia para buscarmos viver o novo de Deus em mais um dia. Todos os dias o Senhor tem uma porção diária para nós e uma porção nova, aleluia. Por isso não é bom ficar relembrando as coisas passadas, nem remoeis as antigas. Eis que o Senhor está fazendo uma coisa nova, diz a santa palavra através do profeta Isaías em 43, versículo 18. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Hoje o novo de Deus já veio sobre nós. Que foi a partir do momento que a gente nos deu conta que estamos de pé. A misericórdia e a bondade do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã, e nos fez presente mais um dia aqui nessa terra. E creia e tenha total convicção da tua fé no autor da fé, Cristo Jesus. Se Ele te acordou, Ele tem coisas para cumprir através da sua vida, na tua vida e através de você. Amém? Através da tua entrega, através da tua renúncia. Amém? O Senhor tem pressa, o Senhor precisa de ceifeiros para que a ceifa, para que o campo, aleluia, seja alimentado pela verdadeira palavra de Deus. Amém? Então se alegre só de estar de pé, se alegre só de ter acordado. Aleluia, o Senhor te chamou, te convocou do céu em mais um dia para essa missão, nesse sabadão abençoado. A alegria do Senhor é a nossa força, e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não tem desculpa para quem ergueu a mão, não tem desculpa para quem declarou: eis-me aqui. Aleluia. O principal é a glória vindoura, é o que está por vir. Não se deixe levar pela circunstância e nem pelo exterior. Isso não pode abalar o que foi colocado dentro do teu coração, no teu interior, a presença do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Salmo 33, versículo 12. Ontem pela noite, finalzinho, fui meditar na palavra, o Senhor me levou nesse salmo. Hoje pela manhã, fui abrir o meu devocional, juntamente com a Bíblia, e o Senhor me levou nesse salmo também. Aleluia. E eu quero compartilhar ele aqui e mostrar a grandeza de Deus sobre a nossa vida e o quanto Ele zela pela tua igreja, o quanto Ele zela pelos seus, pelos escolhidos. Quem são esses? Os que vivem uma vida genuinamente no caminho de Jesus. Deus enviou teu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Aleluia. Então, a partir do momento que você recebe Jesus na tua vida, além de ser o seu Salvador, Ele tem que ser, em primeiro lugar, o seu Senhor. Aleluia. Ele tem que ser o seu Senhor, senão não tem como Ele ser o seu Salvador. Amém? E depois se completa como Salvador, porque Ele passou a ser o senhorio da tua vida. Ele passou a ser o dono, Ele passou a te resgatar, porque Ele já pagou um preço na cruz. Aleluia. Então o que Ele fez? Ele nos resgatou, porque já somos dEle, saímos dEle. Aleluia. Somos criaturas que saímos do Criador. Então se você estiver fora dessa colocação, dessa ordem, você precisa ser resgatado o mais rápido possível pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo vá de encontro agora na tua vida. Eu não sei como que você está com Cristo, eu não sei como que você está sobre obedecer e não sacrificar, porque vale muito mais a obediência do que o sacrifício. Aleluia. Eu não sei como que você está com Jesus. Às vezes você fala que Jesus é bom, você sabe que Ele é o caminho, mas ainda os teus pés não estão totalmente firmados no caminho da rocha, que é Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos meditar nesse salmo. Falou muito forte no meu coração e eu quero partilhar com vocês aqui a reflexão e a aplicação que o Espírito Santo aplicou na minha vida. Eu quero compartilhar com vocês para que a fé, para que a tua caminhada seja fortalecida e vocês cresçam na graça e no conhecimento. Aleluia. Salmo 33, versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Se você faz parte, aleluia, do povo de Deus, da igreja do Senhor, se você morreu para o teu eu, se você um dia decidiu viver uma vida nos caminhos de Jesus, aleluia, você faz parte da nação do qual Deus é o Senhor, é Deus que governa o teu coração. Aleluia. Parte B do versículo. Parte A, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, vírgula, e o povo a qual Ele escolheu como herdade sua.
Aleluia. Você tem noção do presente? A partir do momento que Deus se torna o Senhor da tua vida, você passa a ser um abençoado, porque bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se você recebe Jesus na tua vida como Senhor e Salvador da tua vida, você passa a ser bem-aventurado, você passa a ser abençoado, porque Ele te escolheu como herdade sua, você passa a ser herdeiro da promessa. A partir do momento que você passa a viver uma vida em comunhão com Deus através do Filho. A partir do momento que a sua velha criatura é sepultada no encontro da tua vida com Jesus na cruz, você passa a viver um novo de Deus como uma nova criatura e passa a ser herdeiro da promessa. Aleluia. Sabe como nos tornamos filhos de Deus? Em João 1,12 nos deixa claro que nem todos são filhos de Deus. Eu pensava, tinha essa mesma concepção, não, mas todos são. E João capítulo 1, versículo 12 fala assim: e todos os que receberam e creram, foi-lhe dado o poder de os tornarem filho de Deus. Quem? Os que receberam e creram. E a gente está lendo um salmo que a palavra diz o seguinte, outras versões, essa minha fala de bem-aventurado e outras falam abençoado seja a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoado seja a pessoa, o homem do qual Deus governa o coração através do Espírito Santo. Eu falo, antes de Jesus ser teu Salvador, Ele tem que ser o seu Senhor para governar o teu coração. Aí você se enquadra nessas bem-aventuranças. E o povo a qual Ele escolheu como herdade sua. Quem que é o povo que Ele escolheu para herdar a promessa através do Filho? O povo escolhido, a igreja do Senhor. Quem que é a igreja do Senhor? O que carrega a marca, o sangue do Cordeiro, o selo do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Versículo 13. O Senhor olha desde o céu e está vendo todos os filhos dos homens. Ele vê tudo. Desde o teu sublime trono, Ele vê tudo. Ele guarda a tua igreja, Ele guarda os seus. A misericórdia do Senhor acorda a todos, mas os seus Ele guarda e preserva. Os seus Ele vai vir buscar. A primeira vinda Ele veio para perdoar os pecados, para que as pessoas se arrependessem e alcançassem o perdão de Jesus e alcançassem a salvação. É o tempo que vivemos, ainda é tempo de você se arrepender dos seus pecados e alcançar o perdão e a misericórdia de Deus através de Jesus. E a segunda vinda Ele vai vir para buscar os que se arrependeram, a igreja do Senhor, porque do teu sublime trono Ele está vendo todos os filhos dos homens. Aleluia, versículo 14. Do lugar da sua habitação, olha sobre todos os moradores da terra. Os filhos dos homens se enquadra as pessoas que a igreja do Senhor, e depois todos que habitam na terra. Ele vê todos, tanto os bons como os maus. Ele vê tudo. A onipotência do Senhor faz Ele estar em todas as partes ao mesmo tempo. Aleluia. Mas os que estão em Cristo Jesus, os que têm a marca, o sangue do Cordeiro, o selo do Espírito Santo, aleluia, esses são os que herdarão a promessa. Então, se você ainda não vive uma vida em comunhão com Deus, em espírito, genuína, hoje é uma boa hora para você viver. Aleluia, porque bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Se Deus ainda não é o Senhor da tua vida, não tem como você falar que se enquadra nessas bem-aventuranças. E não tem como você falar que herdeu a promessa, porque se o Senhor nem é o Senhor da tua vida, se você mesmo comanda a tua vida, se você mesmo tem o controle das suas coisas, você não deu nenhum espaço para Cristo entrar ainda. Te falta algo, te falta algo. Jesus, quando encontrou aquele jovem aquela passagem do jovem rico, ele preocupado em saber o que fazer para herdar o reino de Deus, que se encontra em Lucas 18, parando Jesus, se prostrou a Jesus, chamando Jesus de mestre, bom mestre. E Jesus fala, que deseja, vamos lá, se prostrando, glória a Deus. O Senhor, Ele encurva o coração para aquele que se prostra diante dEle. Tem muitas bases bíblicas sobre isso, aleluia. Eu não quero estender aqui, senão a gente vai caminhando na Bíblia inteira. Louvado seja Deus por isso. Passagem do jovem rico, o que eu preciso? Primeiro ele chama Jesus de bom mestre. Bom mestre, o que eu preciso para herdar o reino de Deus? Primeiro Jesus fala, bom, a não ser meu Pai que está no céu. O próprio Jesus, falando para aquele jovem rico, em algumas Bíblias, em outras versões, classifica ele como um príncipe, falando, bom eu? Não, bom meu Pai, filho, que está no céu, bom é só Deus. Resumo, na terra, para a gente viver algo bom, a gente tem que estar ligado na bondade de Deus, porque bom é só Deus. Bom é só Deus.
Aleluia. Então não tem nada de bom na terra se não tiver com Deus. Por isso que Davi fala, certamente a tua bondade, a tua misericórdia o seguirá, me seguirá, se a gente estiver no Senhor. Aí desfrutamos da bondade que tem nele, não é nem em nós. Aleluia. Aí depois Jesus responde, não roubarás, não furtarás. Falou os mandamentos ali, né? E o jovem rico falou, isso eu faço desde a minha mocidade. E a palavra fala que Jesus, uau! E Jesus o amou. Aleluia. E depois o exortou. E Jesus fala, mas ainda te falta algo. Aleluia. Mas ainda te falta algo. Às vezes você acha que você está do jeito que está aí, sem se mover em obediência, sem se mover em quebrantamento, em quebra de ciclos, em quebra de situações que você sabe que tem que ser tratada, e você está levando, tranquilo. Aí Jesus fala para aquele jovem rico, ele fala que faz tudo, ele fala que já está fazendo tudo como tem que fazer, e Jesus fala, mas ainda te falta algo, nesses dias, nessa hora, nesse momento, ainda te falta algo, filho. Aleluia, bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor, e Ele os dará como herança, aleluia, a tua herdade. Nos tornamos herdeiros de Deus quando o Senhor se torna o Senhor da nossa vida, aleluia. O Senhor me deu até um tema em cima dessa passagem, e resumo, o jovem rico, quando Jesus falou, vende tudo e me siga, Jesus falou, ainda te falta algo, ele era ligado às coisas da terra, ligado às bens materiais. Jesus falou, vende tudo, doa aos pobres e me siga. Ele entristeceu e voltou para trás, não seguiu Jesus. Jesus seguiu a tua caminhada. Nos dias de hoje não é diferente, a mensagem está sendo pregada, a palavra está sendo entronizada em todos os cantos desse mundo, aleluia, através do celular, através da mensagem, através dos cultos, e as pessoas não estão dando a mínima, elas estão procurando querer ficar mais enraizada nas coisas da terra, sendo que Colossenses 3, apóstolo Paulo fala para nós, buscai as coisas do alto, as coisas do céu, que é lá que o ladrão não rouba e a traça não come. E se o nosso Senhor ressuscitou e subiu ao céu, nós temos que viver como se Ele, aleluia, vivesse em nós no céu. Então é trazer o céu para a terra, aleluia. O Senhor me deu um tema em cima desse salmo. Jesus Cristo só pode ser salvador de uma vida se antes Ele for o Senhor. É verdade. Jesus é meu salvador, mas se Ele nem é seu Senhor, Ele nem tem o controle da tua vida porque você ainda não passou, Ele não pode mexer em algumas áreas ainda porque ainda você não permitiu, como que Ele é seu salvador? Como que Ele vai te salvar desse abismo profundo, emocional, psicológico, aleluia, mentalmente, comportamento? Ele é salvador, mas a hora dele ser o Senhor, você não deixa Ele mexer, aleluia, e o Senhor tem que entrar na casa, e para você deixar Jesus entrar na casa, você tem que abrir a porta. Aí Ele vai passar a ser o senhorio daquela casa, e aí você pode falar que Ele é teu salvador, que aí naquele momento Ele vai começar a trabalhar na sua vida e vai te salvar de cada situação do qual você achava que estava tudo bem. Ele vai começar a mexer, Ele vai começar a dar clareza nos seus olhos espirituais, e você vai ver o quanto você estava enredado, e aí Ele passa a ser o Senhor da tua vida, quando você permite Ele entrar, e Ele permite Ele mexer, permite Ele mudar, permite Ele tratar, permite algumas coisas ser derrubadas na tua vida que foram construídas, algumas muralhas de Jericó vão ter que cair por terra, aleluia, para Ele passar seu senhorio em todas as áreas da tua vida, cuidando do corpo, da alma e do espírito, seja um irrepreensível. Apóstolo Paulo vai nos dizer na carta aos Tessalônicos, aleluia. Então antes de Jesus ser seu salvador, Ele tem que ser o seu Senhor. Não tem como Ele te salvar se você ainda não permitiu Ele ser o Senhor da tua vida. Não tem como Ele ser o seu salvador se ainda você não recebeu Ele na tua vida como o único suficiente salvador da tua alma, aleluia. Jesus Cristo só pode ser seu salvador se antes Ele for teu Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação, feliz é a pessoa, feliz é aquele que teme ao Senhor, feliz é aquele que deixa o teu coração ser governado pelo Senhor, porque hoje ele depende do Espírito Santo, aleluia. Exercita isso, para que seja isso um estilo de vida no teu caminhar todos os dias, amém? Eu classifiquei alguns pontos aqui, aleluia. Feliz é aquele, primeiro ponto para nós aqui edificarmos a nossa fé e ficarmos cada vez mais, aqui nessa terra, sendo imagem e semelhança do Senhor, sendo imitador de Cristo, que foi isso que a gente veio, para isso que a gente veio, para ser imitador,
Aleluia. Fomos criados para ser parecido com Deus por meio de Jesus, aquele que por mim e por você morreu, mas sobreviveu, ressuscitou no terceiro dia. Tudo já estava escrito que essa hora chegaria. Então fomos criados, viemos para cá para ser motivo de adoração para Deus, para glorificar o nome do Senhor através de Jesus. E tudo que há fôlego louve ao Senhor. Amém? Feliz é aquele que sujeita a vontade de Deus e deixa o Senhor governar seu coração. Você deixa Deus governar seu coração? Você deixa ser levado pela vontade do Senhor em tudo que você vai fazer? Ou você não tem tempo para esperar e descansar no Senhor e acaba fazendo do teu jeito? Isso não é um coração governado por Jesus Cristo. Isso não é um coração dependente do Espírito. Quando você fala que espera e ao mesmo tempo você já está fazendo. Aleluia. Se atente, vigie, ore, espere no Senhor. Confia, descansa. Aleluia. O que é eu esperar no Senhor, irmão? Não estou entendendo. É quando você não vê resposta, você continua esperando. Você não deixa o teu eu se manifestar. Você não deixa as tuas vontades, o teu jeito que você acha que sabe. E você vai lá e faz. Não, você espera no Senhor. Mesmo você tendo ideias, você tendo pensamentos, tendo aí planos, né, que às vezes são tão bons, mas eu conheço um que tem planos maiores do que o seu e bem melhores, o próprio Deus. Aleluia. Segundo ponto, Jesus virá para buscar a sua igreja, povo escolhido por Deus através de Jesus. Deus virá para buscar a tua igreja através de Cristo Jesus, povo escolhido por Deus através de Jesus. Os que estão em Cristo Jesus serão os que vão ser, aleluia, arrebatados. Os que Jesus vai vir buscar vai ser a igreja do Senhor. Quem que é a igreja do Senhor? Quando fala igreja do Senhor, não é sinal que precisa estar, as pessoas que estão ali todas na igreja vão ser salvas, vão ser arrebatadas, vão subir com Jesus. Não é assim que temos que parafrasear. São as pessoas que vivem uma vida com Jesus em espírito e em verdade, dentro e fora da igreja. Isso é a igreja verdadeira do Senhor. Aleluia. O congregar é bíblico, amém? Mas Jesus virá. Na primeira vinda ele veio para nos perdoar dos nossos pecados, para que nós chegamos ao arrependimento e alcançamos a tua misericórdia. E o sangue de Jesus é poderoso para perdoar de todos os nossos pecados. Apóstolo João vai deixar claro na sua primeira carta. Aleluia. Aquele que diante do Senhor confessar, alcançará a misericórdia. E a segunda vinda em Hebreus fala que ele virá para buscar os que esperam nele, os que esperam em Jesus. Jesus virá para buscar a tua igreja. Esse salmo deixa claro: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, do qual ele escolheu para ser herdade sua. Quem que ele escolheu para herdar a promessa? Os que receberam Cristo Jesus como o Senhor da tua vida. Olha que forte, ó. O povo o qual ele escolheu como herdade sua. Um dia foi Israel, mas agora é a igreja verdadeira. Antes era Israel, o povo escolhido. E depois do sacrifício eterno da cruz, passamos a ser enxertados, aleluia, e nos tornamos filho, amigo, servo bom e fiel. Então, a herança, o herdar da nossa parte aqui na terra sobre Deus, são os que estão no Senhor, é a igreja do Senhor. E eu torno e volto a falar, a igreja do Senhor não significa que são todos aqueles que estão dentro da igreja, mas sim uma igreja fora do tabernáculo, fora de um salão. Que você seja luz, que você seja sal, aleluia, luz do mundo, sal da terra, luz em meias trevas, carregando esse evangelho genuíno, do qual você declara com a tua boca e confessou com o teu coração, para que o Senhor seja o Senhor da tua vida e o Deus da tua salvação. Por que Deus da tua salvação? Porque foi o próprio Deus que nos enviou a salvação. Aleluia. Ponto 3, para nós finalizarmos e continuar esse sabadão abençoado, glorificando a Deus porque Ele é bom. E Ele conhece o nosso andar, Ele conhece o andar de cada um de nós e examina no mais profundo os nossos corações. Ele nos vê, mas aqueles que estão nele, Ele os guarda. A misericórdia do Senhor nos colocou de pé aqui hoje. Ele vê todos, mas os que esperam nele, a tua misericórdia os guarda. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, Salmo 125, são como os montes de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Aleluia, guarde isso, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deixa o Senhor teu Deus ser o Senhor da tua vida através do Filho, o resgate, o socorro, o Senhor e o que Ele nos enviou. Amém? Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.